Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Salve, amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, mais um podcast hoje de número 42, uma entrevista internacional feita na plataforma Zoom. Vale a pena lembrar que o programa AgroRS tem vários objetivos, dentre eles se relaciona com histórias de vida, com empreendedorismo, o mosaico que nós somos, porque a gente não é aquilo que as pessoas veem de primeira, nós somos um conjunto de vivências e de experiências ao longo de X anos que nós vivemos, e isso tudo constitui o que eu chamaria, entre aspas, de mosaico do que nós representamos nessa linda jornada chamada vida. A distância que nos separa, Márcio, não é pouquinho, entre algumas milhas, né? Olá, Daltro. Muito legal estar aqui com vocês. A gente está aqui em Orlando, direto dos Estados Unidos. Eu quero dar um olá aí para todo mundo, para todos os ouvintes, e obrigado pela oportunidade de estar fazendo parte do teu podcast. Eu sou suspeito para falar, Márcio, mas para mim é uma grande alegria e uma emoção estar podendo falar contigo nesse contexto de podcast que eu considero de uma responsabilidade muito grande para nós, que estamos num momento de comunicadores, mas que para não usar o tempo das pessoas totalmente em vão, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre ti, se tu me permite, depois tu me corrige se eu falei alguma coisa que não está bem certinho, tá? O Márcio Benedetti nasceu em Porto Alegre em 1977, Zona Sul, onde ele morou, até 2004, se não me falha a memória, quando ele mudou de cidade, que eu vou dizer para onde. Mas o Márcio fez o ensino básico no Colégio Santa Teresa de Jesus, ali na Cavalhada, né, Márcio? Correto. Na curvinha da Cavalhada ali. E o ensino médio no Maria Imaculada, que é perto daquele ginásiozinho pequeno ali, aquele lá, o tal de Beira Rio lá, né? Ele fez graduação também na UBRA de Canoas, em administração, e aí já tem uma parte do mosaico que a gente vai entender por que ele tem esse sucesso na vida empresarial dele. Ele trabalha desde os 12 anos, ainda bem que foi numa época que não existia o Estatuto da Criança, senão os teus pais iam ser chamados, né, pelo Conselho Tutelar. Mas certamente era um trabalho adequado à tua idade. A gente tem uma confusão, Márcio, entre separar o trabalho esse remunerado tal com o trabalho doméstico e infantil, que no sentido de as tuas filhas, por exemplo, que nós vamos falar no nome delas daqui a pouquinho, elas têm atividades em casa. Se elas forem varrer um chão, não é um trabalho. É uma participação das atividades domésticas. Se elas forem cortar a grama do jardim um dia, mais velhas, né? Então, há uma confusão aí em torno da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tu trabalhou desde os 12 anos e com 16 anos tu já tinha, sob a tua gerência, 8 funcionários de uma empresa, parece que de locadora de fitas VHS, né? Correto. E de lá para cá nunca parasse mais de trabalhar. Me parece que o trabalho na tua vida é um norte muito importante e te faz realizar sonhos. Mudaste para Florianópolis em 2004? Então, correto. Obrigado pela introdução aí, Daltro. 2004 foi um ano muito especial para mim. Foi o ano que eu mudei para Florianópolis. Foi uma mudança na minha vida, foi um desligamento
onde eu saí da casa dos meus pais, um pouco tarde até, mas eu tinha sempre esse intuito de ir atrás. E foi nesse ano que eu conheci a minha esposa, a mãe das minhas filhas, minha companheira, a pessoa que está aqui do meu lado hoje, aqui nos Estados Unidos, depois de todo esse tempo que a gente está junto. Então a gente morou em Florianópolis de 2004 até 2010, foram 6 anos aí aproveitando essa maravilha que é Florianópolis, né? Um dos lugares que eu mais tenho no meu coração é Porto Alegre. Eu realmente adoro a nossa capital. Sempre quando eu posso, eu sempre tento manter contato com as pessoas de lá, saber das coisas que estão acontecendo por lá. E Florianópolis é o nosso paraíso especial, assim, porque apesar de ter vivido e morado bastante tempo fora do Brasil, eu vou confessar para você, Dalton, que é difícil encontrar um lugar tão bonito e agradável como Florianópolis. É um lugar muito bacana. Tu também mexia com jet ski, né, Márcio? A minha vida, desde adolescente, com 16, 17 anos, eu descobri o jet ski. Isso volta em 92, eu acho. Foi quando eu comprei meu primeiro jet ski. E a minha vida toda esse foi meu hobby, meu esporte, sempre voltado ao jet ski, né? Eu gostava muito de ir para a praia de Ipanema, ali que a gente mora em Ipanema, então é 2 quadras do Guaíba, né? Então a gente, todo final de semana, ia andar de jet ski. Quando eu ia para a praia, eu gostava muito de ir para Capão da Canoa, para andar lá na Lagoa da Conceição. E isso sempre fez parte da minha vida. Inclusive até tenho hoje um jet ski na garagem, apesar de não ter usado nos últimos 3 anos, porque as crianças têm me mantido ocupado, né? Mas tá ali para a hora que for, para aproveitar com as crianças. E eu acho que elas vão pegar esse gosto de mim, porque é algo que eu realmente gosto bastante, né? Mas até onde eu sei, tu não foi somente um usuário do jet ski como hobby, tu também competisse, né? É engraçado você comentar, porque o que acontece? Dá um pouco de background. Quando eu morava em Porto Alegre, os meus pais tinham uma videolocadora, né? Então, meu pai foi o que abriu a segunda videolocadora em Porto Alegre e a primeira da Zona Sul, né? Então, essa questão de eu estar trabalhando desde cedo foi em função do envolvimento. A gente acabou crescendo muito rápido, né? E naquela época o vídeo era muito diferente, então a gente tinha as fitas VHS, como você bem falou, né? E naquela época era tudo manual, tudo feito na fichinha, né? Então sempre aquelas filas assim, e super ocupado, principalmente no final de semana, né? E desde que eu me conheço por gente trabalhando em volta disso, quando você trabalha numa videolocadora, que hoje já não existe mais, né? Mas enfim, antigamente, você estava trabalhando praticamente de segunda a segunda. Então, sábado e domingo, finais de semana era quando tinha mais movimento, que é quando as pessoas tinham tempo para ficar em casa com a família e ver vídeo, né? E naquela época eu lembro que quando chegava verão, principalmente, o movimento da locadora baixava bastante, né? E aí eu acabei com essa questão de gostar muito de andar de jet ski, de querer proporcionar alguma coisa para minha família também naquela época. Eu não sei se você sabe disso, Dalton, acabei não te passando na nossa pré-conversa, mas eu acabei alugando jet ski em Capão da Canoa, né? Foi um dos primeiros empreendedorismos que eu fiz na minha vida, e nessa época eu tinha acho que de 16 a 17 anos. E foi uma época muito legal, assim, da minha vida. Então, na época do verão, o movimento das locadoras baixava, porque normalmente, você sabe, as pessoas que moram em Porto Alegre vão para o litoral, né? Claro. E acabam tirando férias por 1 ou 2 meses. E aí, como o nosso movimento da locadora acabava baixando, eu criei essa necessidade de iniciar um negócio na praia. E aí que veio a minha paixão. Então, como você comentou, eu corri profissionalmente por anos de jet ski. Eu tinha um patrocínio na época pela Vivo. E aí foi que eu comecei a juntar alguns amigos meus. Eu aluguei um terreno que tem até hoje ali na Estrada do Mar. Do lado do Parque Aquático, acabei esquecendo o nome que tem ali, é um parque aquático. Aqualocos. Aqualocos, exato. É do lado. E aí eu aluguei esse terreno com 16, 17 anos, convidei meus amigos para a gente fazer uns campeonatos de jet ski ali,
E aí acabou despertando o interesse das pessoas, porque a Estrada do Mar é super movimentada, né? E as pessoas passavam ali, ficavam interessadas, curiosas, na verdade. E aí a gente despertou o interesse de botar alguns jet skis para alugar, né? Eu comecei alugando os meus que eu tinha na época e depois foi um negócio que a gente foi aprimorando durante o ano. Eu digo a gente porque eu acabei pedindo para o meu pai e a minha mãe me ajudarem. Eles se tornaram pessoas super importantes para mim porque a gente tinha um lugar para fazer alimentação, a gente criou uma marina para as pessoas que tinham jet ski e barco poderem deixar guardado lá. O meu pai também ficava recebendo as pessoas na entrada e cobrando ingresso, foi super legal. O que para mim era uma diversão acabou virando um negócio. E normalmente é o que eu tento fazer na minha vida, entende, Dalton? Porque eu sempre tento trazer o melhor dentro do possível de algo que você está fazendo, de algo que está te fazendo feliz, né? Sim. É interessante essa lógica de qual é a ordem ideal? É um negócio que vira diversão ou uma diversão que vira negócio? Eu estou vendo que tu é perseguido por essa segunda hipótese. Tu começa te divertindo e vira um negócio. Exato, e foi quando eu comecei a descobrir o gosto por viajar mais, porque desde novo a minha família sempre muito dedicada a trabalho e a gente tinha uma vida ocupada, porque a gente gerenciava 5, 6, 7 videolocadoras, né, Dalton? E claro, depois que as coisas mudaram, que começou a vir a TV a cabo, enfim, teve muitas mudanças que ocorreram, né? E foi nesse período que esse negócio que começou como uma brincadeira, como um esporte, virou um negócio. Eu fiquei por 4 ou 5 temporadas fazendo isso, né? Eu digo temporadas porque era só na época de verão mesmo. Então o período era muito curto, né? A gente tinha 2 ou 3 meses para fazer a implementação de todas as ideias, né? Mas eu fiz algumas parcerias com alguns amigos meus que tinham danceterias em Porto Alegre, e aí a gente acabou fazendo algumas festas noturnas também, então foi um período bem bacana, né? E aí a partir daí eu quis conhecer um pouco Florianópolis, Santa Catarina especificamente, que eu não conhecia, e foi daí que eu fui para Florianópolis, né? Aí chegando lá foi amor à primeira vista, né? A primeira semana que eu estava lá, tirando férias, né, passeio, eu disse, nossa, aqui é o lugar que eu quero morar, e 1 ano depois eu tive a oportunidade de estar mudando para lá, e foi onde eu comecei a me enraizar numa nova cidade, num novo estado, longe dos meus pais, né, que até então eu estava morando com eles, trabalhando com eles, tudo vinculado a eles, né. E sem falar que aqui tu tem mais água para usar o jet ski também, né? Exato, foi uma das questões que me levou a morar lá, e a questão das praias é muito bonita, água azul, é um lugar paradisíaco, eu gosto bastante de lá. E o grande problema que a gente tinha no Rio Grande do Sul eram os ventos, né? Então, por mais que tivesse um dia bonito e a gente estivesse na beira da lagoa, com aquela água maravilhosa para aproveitar, o vento acabava atrapalhando um pouco, né? Então, as pessoas se molhavam e acabava ficando muito frio, né? E já Florianópolis tem um pouco dessa questão climática que favorece um pouco também, né? Ô, Márcio, eu te considero, assim, também olhando à primeira vista, um cara inquieto. Ou seja, tu tá fazendo coisas porque o teu coração manda, a tua alegria direciona, mas tu tá sempre olhando para o que pode ser feito de maneira diferente. Então, essa característica eu chamei agora aqui, não sei se apropriadamente ou não, de inquietude, eu acho uma coisa bem interessante nós marcarmos aqui para quem estiver ouvindo a nossa conversa, porque talvez ela seja o fio condutor também de todas as iniciativas que tu tomasse a partir daquele momento lá, ou desde cedo, né? Desde 16 anos que tu já começou a enveredar para esse ramo de negócios aí. Primeiro para te divertir e por acaso ele foi se transformando num negócio, né? E nessa dia tu reunir amigos, parece que tem uma outra característica tua. Tu é um cara, a meu ver, social, assim, tu gosta de ter pessoas, claro que família, né? Tu falou várias vezes na importância do teu pai, da tua mãe, da tua família, na tua formação, nos primeiros passos, tu teve que fazer um esforço para sair do ninho. E aí Florianópolis foi o lugar que tu resolveu, bom, é aqui que eu quero morar, mas aí eu boto entre parênteses, longe dos meus pais, né?
Desculpa te interromper, Dalton, mas realmente você foi bem específico e pontual no que você estava falando. Os dois principais valores que eu levo na minha vida hoje são amigos e família. Eu acho que uma pessoa não consegue procurar a felicidade dela individual se ela não está cercada de familiares e bons amigos. Quando eu digo amigos, se eu contar a minha mão, talvez das duas mãos não seja o suficiente para enumerar o número de amigos que eu realmente chamo de amigos, né? Mas é algo que eu sempre tentei levar na minha vida. Eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, né? E a minha fundação, vivendo dentro de uma locadora, é inevitável, né? A gente tinha muitos clientes, você acaba conhecendo várias pessoas, né? E eu sempre gostei de filtrar, né? O que aquela pessoa tem de positivo que ela está fazendo para o mundo, quais são os aspectos negativos que realmente eu não aprovo, eu gostaria de talvez melhorar como pessoa para não fazer da mesma maneira, né? E isso se aplica das mais corriqueiras situações. Por exemplo, diversas vezes em Porto Alegre, você está parado no trânsito e o carro da frente está jogando uma latinha pela janela, né? Uhum. Então, uma ponta de cigarro. Então, são as coisas que a gente acaba... Eu sou muito ligado a essas questões de o que eu poderia fazer para ser uma melhor pessoa e deixar algo de bom para o mundo, né? Então, é uma coisa que fez parte da minha vida. E é engraçado você comentar sobre isso, porque isso foi o que aconteceu. Rompi essa raiz com a minha família de Porto Alegre e eu acabei me enraizando com outra família em Florianópolis. Então, eu fui morar com um conhecido que era cliente do meu pai nessa locadora que a gente tinha em Porto Alegre. E hoje eu chamo ele como meu segundo pai. É uma pessoa assim que me abriu o mundo de uma outra perspectiva também. E toda a família dele é minha família. E eu compartilho dos mesmos valores que a família dele como um todo tem, né? E depois disso eu acabei conhecendo a Jaque. A Jaque, ela também tem uma raiz no Rio Grande do Sul. A Jaque é de Três Passos, do interior do Rio Grande do Sul. Ela estava em Florianópolis para fazer a faculdade e foi naquele período também que ela quebrou esse enraizamento com a família dela, né? A Jaque, ela sempre foi uma pessoa que também... parecida comigo, ela gosta de desafios, gosta de descobrir algo que não é o comum dentro da realidade dela, né? E eu digo isso como exemplo, porque ela foi a única filha e irmã que saiu de Três Passos para ir morar em Florianópolis e quis algo além, né? A irmã e o irmão dela seguem vivendo próximo dos pais até hoje, né? E ela também foi super aventureira, assim, no intuito de juntar a força comigo e não, vamos explorar o mundo junto. E aí vocês casaram em Florianópolis, né? E aí já começaram a delirar os dois, né? Os dois aventureiros já não se contentaram apenas com os limites da ilha de Florianópolis, com limites brasileiros e resolveram fazer uma experiência. Não sei bem o que motivou vocês a escolher esse país. Um pouco dessa história foi sempre com a questão de estar onde você se identifica, entende, Dalton? Então, isso volta um pouco da minha base vivencial, né? Como eu havia falado para você, o exemplo da latinha de Coca-Cola que é jogada na janela, né? Eu já havia, antes de me mudar oficialmente para os Estados Unidos, eu já havia viajado 2 ou 3 vezes para lá como turista, né? E a minha primeira viagem foi aquela de 15 anos, onde você conhece a Disney, né? E naquela época eu fiquei deslumbrado com os Estados Unidos, né? Eu vi o quão o povo americano é patriota, o quão o povo americano é correto, são valores assim que eu acho super legais, né? E então lá eles não têm essa questão do jeitinho brasileiro, ou não tem essa questão de vamos ver da maneira que eu posso fazer que vai dar melhor para mim, e o outro que se exploda, desculpa a palavra, mas e nesse período que eu conheci a Jaqueline, foi morando em Florianópolis, foi onde eu tive o meu primeiro emprego de carteira, né, vamos chamar assim, que até então nunca tinha sido um empregado, sempre trabalhei com os meus pais, enfim.
E aí foi onde eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar como empregado, né? Então eu fui trabalhar numa concessionária da Chevrolet naquela época. Para mim foi algo super gratificante e frustrante ao mesmo tempo. A gente acaba vendo a relação ser humano como funciona, né? Eu tinha, por indicação desse meu amigo, ele conseguiu me indicar para o diretor financeiro dessa concessionária, e eu fui trabalhar como vendedor de carro usado, né? Um moleque, sei lá, com 20 anos de idade, sem experiência nenhuma. E incrível que pareça, Daltro, isso foi o que fez a diferença, né? Porque eu estava só lá, ok, o que eu tenho que fazer aqui? O teu propósito é vender carro, aqui está a lista de carros usados que a gente tem, conforme chega o cliente, você vai fazer um atendimento. Beleza, a minha vida toda lidando com cliente, foi super bacana, né? E aí quando eu vi em 6 ou 7 meses que eu estava trabalhando nessa concessionária, os 5, 6 meses desde que eu havia iniciado, eu estava com o número 1 de vendas. Né? Algo assim que, uau! E algo que até eu brinco muito e comento com a Jaque, naquela época, eu estava só sendo eu, entende, Dalton? Eu não estava visualizando vender um carro, eu não estava visualizando ganhar dinheiro em cima daquela transação. Eu estava sendo o que eu sou. Eu adoro pessoas, adoro me relacionar, as pessoas se sentiam confortáveis comigo. E o que eu vi que acontecia é que, queira ou não, o vendedor acaba tendo uma índole um pouco pesada, entende? Então, é claro que todo mundo tem que trabalhar com meta, com isso, aquilo, nunca foi uma preocupação minha, entende, Dalton? Então, as coisas meio que aconteciam de uma maneira orgânica, né? E aí, incrível ou não, depois de 6 ou 7 meses trabalhando, sendo como número 1 de vendas, o meu diretor de vendas, ele ficou doente, um cara muito legal, o sobrenome dele é Melchior, ele do Rio Grande do Sul também, e aí ele ficou doente e foi afastado da concessionária, né? Ele teve que ficar em casa por 2, 3 meses, e na primeira semana que ele foi afastado por esse motivo de doença, um colega meu que era um vendedor antigo e sofria nessas reuniões de grupo que tinha, como que o rapaz aqui que recém iniciou está sendo o número 1 de vendas e vocês que têm, sei lá, 10, 15 anos de venda não estão vendendo tão bem, né? Esse foi o aspecto negativo que eu aprendi nessa questão de competição de vendas, né? E assim que o Leandro, ou seja, esse rapaz assumiu o cargo de gerente, a primeira coisa que ele fez foi me demitir. Ele disse, olha, ameaça. Eu tô montando o meu grupo de vendas e você não vai fazer parte dele porque eu realmente não quero que você trabalhe com o meu grupo. E aquilo veio como um balde de água fria, né, Dalton? Então, é claro, eu fiquei super chateado naquela época, porque eu estava iniciando a minha vida, então eu tinha compromissos, eu estava com um apartamento que eu tinha alugado, eu já estava conhecendo a Jaque, então a gente tinha muito essa questão assim de estar financeiramente trabalhando com um limite, né? A gente não tinha um pouco mais de conforto, mordomia, porque é o início da vida de qualquer pessoa, né? E aí foi que a gente começou a ver outras oportunidades. Aí eu tive um segundo emprego, que eu fui trabalhar numa produtora de vídeo, onde eu gostei muito e eu me identifiquei muito com essa questão de gerenciar equipes, trabalhar com eventos, programações. E aí, através dessa companhia, eu tive a oportunidade de viajar a terceira vez para os Estados Unidos, numa convenção que teve. E nessa convenção eu botei na minha cabeça, olha, a partir de agora eu vou me dedicar para morar nos Estados Unidos. E aí, nesse período, a Jaque tinha se formado na faculdade dela, e através dessa companhia a gente conseguiu organizar as coisas para ir morar nos Estados Unidos. Né? Então foi super legal, assim, são aprendizados na vida que eu sempre gosto de dizer, entende, Dalton? Então é difícil eu estar reclamando por alguma coisa, eu sempre vou tentar ver o lado positivo, né? E eu acho que aquela questão que aconteceu comigo na concessionária de carro foi o empurrão que eu estava precisando, talvez, para explorar outras coisas, né? Eu acho que a vida, e principalmente a vida do brasileiro, é feita de desafios diariamente. Então, a gente
às vezes passa por situações assim que a gente não gostaria, mas já faz parte do nosso dia a dia, então já é comum pra gente, né, mas a gente tem que prestar muita atenção nos sinais, assim, que vem na nossa vida, né? Eu acho que o que nos faz ser as pessoas especiais que a gente é no Brasil é o fato de nunca desistir, né? A gente é um dos países que trabalha duro, que vai atrás e não se dá por vencido tão fácil, né? Márcio, tu dissesse coisas assim na tua fala final que daria para fazer 2 ou 3 podcasts. Coisas relacionadas à postura nossa diante da vida, de não esmorecer, de perseverar, né? E vou tentar retomar isso aí porque é muito rico, sabe? Eu vou fazer um break comercial rapidinho e já voltamos. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Estamos de volta do nosso break comercial, conversando hoje com Márcio Benedetti. Márcio, talvez as pessoas não entendam muito bem aquela relação que tu disseste no começo do teu amigo, do teu segundo pai. Eu acho que não teria problema nenhum de falar que foi dali que eu te conheci, porque pode ser que eles não sabem onde é que tu encontrou o Márcio, quem é o Márcio na tua vida. Eu realmente não convivi contigo, Márcio, tão intensamente quanto o meu irmão Dante, que é o quem tu chama de segundo pai, né? E nem, não sei se a produtora que trabalhou foi na Cine Suporte, foi na Sinergia, ou foi na Ocean? Foi na Cine Suporte, na verdade, eu acho que esse mundo é pequeno, entende, Dalton? Por isso que eu sempre tenho, e é o que eu tento passar para minhas filhas hoje, apesar de elas serem super novas ainda, elas têm 4 anos, 18 meses, e a Jaque está grávida da nossa terceira menina, Sofia, que vai estar chegando agora em junho, né? Eu acho que a base, a fundação é a principal. Não importa a tua posição financeira, a tua posição profissional, inclusive social, entende? Eu tenho esse fundamento que os amigos e a família é a base de tudo. O Dante, que é teu irmão e é o meu paizão, como eu chamo ele, por diversas vezes ia na locadora, porque ele tinha, enfim, volta e meia ele ia para Porto Alegre, ele tinha saído de Porto Alegre e ido morar em Florianópolis também, tinha descoberto Florianópolis, né? E o Dante foi uma pessoa que indiretamente estava vendo que eu estava querendo mudar de vida, mas não sabia como. Porque esse é um grande problema que a gente tem, entende, Dalton? É saber a hora de mudar, é saber a hora de fazer mudanças na vida, porque a gente nunca sabe o resultado que isso pode acontecer. Ter vezes que as coisas vão dar certo, ou às vezes que falharam, né? E então, é muito difícil, a vida não vem com manual, eu sempre brinco com isso. Seria tão fácil se tivesse com um manual de instruções, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que acreditar num sonho, a gente tem que acreditar num propósito. E naquela época eu fui muito feliz no fato do Dante ter identificado que eu havia comentado com ele, poxa, Florianópolis deve ser legal, eu fui lá algumas vezes a passeio, mas, poxa, ia ser tão legal morar lá, né? E aí foi que o Dante, do nada, me convidou para, não, quando tu for para lá, então, fica comigo, você vai ficar comigo. E eu não entendi direito, né? Passou o tempo, e aí daqui a pouco o Dante me ligou de novo, falou com meus pais, olha, manda o Márcio aqui para Florianópolis, ele me comentou que tem vontade. E os meus pais sem entender nada, porque eu sempre estava sendo a base da minha família, trabalhando junto com eles e vivendo, porque só tenho eu e minha irmã, né? São 2 filhos que meus pais têm. E aí acabou que tempo passa, tempo foi, e eu fui morar em Florianópolis. Eu cheguei na frente da casa, eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Eu cheguei na frente da casa do Dante, eu liguei para ele, Dante, eu tô aqui, disse, Márcio,
eu estou fazendo algumas coisinhas, mas entra aí que daqui a pouco, em 30 minutos eu estou aí, né? E eu fui super bem recebido pela família de vocês, na verdade, né, Daltro? Eu tenho um carinho muito especial e é hoje que eu estou aqui nesse podcast para dizer para as pessoas que quando você faz as coisas com amor, quando você faz as coisas com carinho, a corrente do bem funciona, entende? Eu acho que isso é super importante de ser dito. Nunca teve um interesse mútuo, tanto da minha parte quanto do Dante. A gente acabou criando uma relação de pai e filho, que é o que a gente tem até hoje. E por consequência, eu acabei sendo adotado por essa família especial aí que eu amo. E isso nos deu a força de ir adiante, né? Então, a gente morou em Florianópolis por 6 anos. Eu fiquei morando com o Dante, essa pessoa especial da minha vida, por 1 ano. E foi onde eu consegui me estruturar pessoalmente na questão emocional, de não ter aquela questão de eu moro com meus pais, então as coisas estão tudo ok, entende, Dalton? Tem uma cama, tem comida na mesa, se precisar de um dinheiro para sair alguma coisa tá fácil, né? E foi aí que eu tive mais esse crescimento pessoal, assim, meu, né? E depois, conhecendo a Jaque, eu acho que as coisas vieram meio que a calhar, assim, né? Ela estava na mesma situação do que eu. Ela estava longe da família, estava estudando, um monte de incerteza na vida, que é o que todo mundo tem, né? E aí a gente acabou ficando junto e descobriu e compartilhou dos mesmos valores, né? E hoje a gente está morando aqui agora nos Estados Unidos, já fazem 10 anos, com 3 meninas, como havia já falado, a Adley, a Mia e a Sofia, que está chegando logo, né? E a gente quer passar a mesma base familiar para elas. Mas uma coisa que eu gosto de salientar, Dalton, é nunca perdendo essa essência nossa que a gente tem brasileira, entende? A cultura americana ela é um pouco diferente, né? Principalmente no que diz a relação familiar, né? Tanto que uma das épocas que a gente estranha muito é o Natal aqui, né? Porque queira ou não, o americano ele celebra mais o Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, mais do que o Natal, né? Então as famílias se veem uma vez por ano, que é quando vem o Thanksgiving, né? Então a gente, claro, a gente entende que elas têm a cultura delas que vai ser seguida por elas morarem aqui nos Estados Unidos, mas a gente quer passar muito desses valores que são importantes, são a nossa base, né? Eu disseste agora há pouco que a vida não tem manual. E eu até vou mais adiante. Se tivesse, seria um manual para cada produto. Porque não dá para te fazer um manual de vida para todos os viventes, né? Eu tenho o meu manual, tu tem o teu manual, mas isso depois de que eu vivi. Então, as tuas memórias, a tua biografia, pode ser considerada um manual que tu desenvolveu para ti mesmo, né? O teu livro diário ali. Mas ele não serve para mim. No entanto, quando nós fazemos um podcast dessa natureza, que estamos fazendo agora, pode ser que alguns pontos da tua biografia ou do teu manual de vida possam ser úteis para pessoas que estão, por exemplo, numa dúvida. Tu disseste agora há pouco que é um momento crucial de decisão, será que vai dar certo, será que não vai? Talvez tu tenha passado para as pessoas, para mim pelo menos passou, a importância de tu perseguir os sonhos, a importância de tu acreditar em ti para além do convencional, e a importância de tu perseverar também, uma coisa interessante, né? Agora, quando tu arranjaste uma esposa como a Jaque, a minha irmã sempre definia casamento como uma dupla evolutiva. Então, tem aquelas frases antigas e sérias, casamento, são 2 metades que se unem. Não é impossível, eu não sou metade e a minha esposa não é metade, nós somos 2 seres inteiros que podem ou não ter conexões, e também não é determinante que, tendo as conexões assim profissionais, vai dar um bom resultado. Mas o companheirismo, o respeito, a parceria, a cumplicidade e também a perseverança nos momentos de crise que sempre existirão nas nossas vidas, né? Mesmo que a gente esteja sozinho, mas sempre existirão. Então, essa dupla evolutiva que vocês dois integram é muito interessante. Eu me senti muito à vontade e muito feliz quando eu estive conhecendo aí a tua casa em 2018
E naquele momento, Márcio, tu me passou muitas lições de vida, assim como agora também estou pegando de ti, lições de vida bem, bem importantes, assim, me senti feliz de conhecer a tua filha mais velha, que é a Adley, de rever a Jaque também, de conhecer um pouquinho do cotidiano da cultura americana através do local onde tu morava, aquele condomínio. Não era um condomínio fechado, mas era um condomínio bem bonito ali, onde tu morava em Washington, né? Antes de te mudar para onde tu estás agora. Em Orlando. Pelo que tu me dissesse, foi que quando tu foi visitar a Disney, tu deve ter conhecido Orlando, né? Mas aí, quando tu te mudou para os Estados Unidos, tu foi para Washington a primeira vez, né? Exato. E aí começou a nossa história, né, Dalton? Então a gente veio para DC em 2010, a gente foi morar na capital e primeiro, segundo ano é aqueles anos de incerteza, como as coisas vão funcionar, é uma nova cultura, e principalmente na questão do tempo, né? Assim como você é admirado com a neve, eu também fiquei, porque até então a maioria das vezes neve eu tinha visto em filmes, né? Poucas vezes que eu fui para Gramado que dava uma geada, né? Mas foi super legal, assim, os primeiros 2 anos foi de muito trabalho, eu estava ainda trabalhando dessa companhia que eu vim aqui para os Estados Unidos, né? A Jaque recém tinha se formado, estava um pouco incerto o que ia acontecer com ela, estava como minha acompanhante, na verdade, né? E aí ela foi a primeira pessoa, na verdade, a trabalhar. Ela foi trabalhar como babá, assim, foi muito engraçado porque a gente lembra até hoje, a gente relembra das nossas histórias aqui dos Estados Unidos, né, Dalton? E foi nessa época que ela veio para cá, formada no Brasil, e foi trabalhar de babá. Babysitter. E isso nos deu a oportunidade de nos estabilizarmos aqui. Depois de 1 ano, a gente começou a ver a coisa mais como, ok, o que a gente espera? Qual o nosso projeto de vida a partir de agora? Né? É claro que a gente se deparou com a questão cultural, que, queira ou não, como eu comentei com você anteriormente, é muito forte, né, Dalton? O americano tem essa imagem de ser muito frio. Na verdade, não, o americano é muito direto, entende, Dalton? Ou você tem um horário com ele para fazer alguma coisa, ou realmente não tem, entende? Então, na hora que você conhece o americano profundamente, você vê que ele é como um brasileiro. Só que ele tem um schedule, ele tem um horário que ele precisa fazer as coisas, porque o tempo parece que é muito diferente nos Estados Unidos, né? O tempo passa mais rápido aqui, né? Então, nesse 1 ano, a Jaque trabalhando como babá, foi aí que a gente começou a entender mais dos americanos, da rotina de vida deles, né? Porque ela estava trabalhando dentro da casa com eles, né? Eu estava trabalhando de uma maneira muito confortável ainda com essa companhia no Brasil, então eu continuava falando português. O idioma não estava sendo um desafio para mim, né? Até que a gente começou a procurar as respostas que a gente queria, né? Ok, o que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos, né? E eu te diria que as pessoas que têm esse sonho de um dia vir para os Estados Unidos, ou têm a pretensão de vir a estudar, ou vir fazer um curso, eu acho que é uma experiência super válida, entende, Dalton? Eu conheço várias famílias que têm filhos que vieram fazer intercâmbio, eu conheço pessoas que vieram, assim como eu, trabalhar por uma companhia, enfim, é uma nova cultura. Independente do lugar que você vai, eu acho que você tem que se dar a oportunidade de realizar esses desejos, né? Eu tenho um amigo meu, grande amigo meu também de Porto Alegre, que já está morando há 20 anos na Austrália, né? Um grande amigo meu colega de aula, e a gente volta e meia conversa, e ele me fala muito como é a cultura lá na Austrália. Hoje ele se casou com uma australiana, tem 2 filhos também, e cada país tem a sua peculiaridade, né? Assim como o Brasil gosta de festa, gosta de feriados, os americanos também gostam de uma maneira diferente, e as outras culturas também, né? Mas eu acho que a dica que ficaria, assim, para quem pretende um dia explorar e fazer algo diferente é realmente pesquisar, né? Realmente
esse processo de pesquisa é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que... hoje em dia a gente tem a internet, que é um facilitador, né, Dalton? Você tem vários canais do YouTube específico para quem quer fazer turismo, para quem quer estudar no exterior, para quem quer aplicar com visto de trabalho, essas coisas, né? Mas eu acho que, independente disso, é nunca desistir de sonhar, né? A gente tem que sempre manter essa luzinha acesa do sonho, porque nunca é tarde, né? Independente da idade que as pessoas queiram alcançar conquistas e ter novos desafios, eu acho que não existe idade para isso, né? E isso foi o que aconteceu comigo. A gente, depois, então, de morando nos Estados Unidos por 1 ou 2 anos, a gente resolveu que a gente queria empreender nos Estados Unidos, né? A Jaque, ela passou de uma fase que ela estava trabalhando como babysitter, e aí essa senhora que dava trabalho para ela disse, olha, Jaque, eu preciso de ajuda para limpar minha casa também, né? E isso é muito legal do americano, assim. Então, se o americano contrata você para um tipo de trabalho, ele entende que se você quer que alguma coisa extra seja feita, isso é um trabalho secundário, né? Porque é isso que eu acho que é muito bem resolvido nos Estados Unidos. O profissional, ele é respeitado pelo que ele faz, entende, Dalton? Então, nesse caso, ela estava trabalhando como babá e a senhora disse, olha, você quer me ajudar a manter a casa limpa, porque eu estou trabalhando agora e estou super ocupada. E aí ela conseguiu também, enquanto cuidava os meninos, mantendo a limpeza da casa e, por consequência, ganhando um pouco mais, né? Isso deu a estabilidade que a gente precisava. Nesse meio tempo, eu acabei indo trabalhar também, fui me explorar também para tentar viver um pouco da cultura americana, né? E incrível que pareça, a maioria dos trabalhos para estrangeiros nos Estados Unidos são laborais, entende? Então você vai estar fazendo muito trabalho, mão de obra mesmo, né? Uhum. Mas eu te diria que são os trabalhos que pagam bem, né? Porque são trabalhos que o americano realmente não quer fazer. O americano tem mais esse posicionamento de fazer trabalho de escritório, né? Todo mundo quer ter esse sonho de, vou trabalhar para o Google, para o Facebook, agora a Tesla, que é a nova big company nos Estados Unidos, né? E aí eu fui trabalhar numa companhia de landscape, fazendo jardinaria, né? Corte de grama, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, mas eu vi isso como algo desafiador, algo novo para ser aprendido, e foi super legal. Eu fazia aquilo com amor, com paixão, né? Eu acho que é a diferença quando eu havia comentado anteriormente de você fazer algo que gosta, né? Tudo bem que eu estava em condições de trabalho que ou era muito frio ou era muito calor, né? Mas o bom dos Estados Unidos é que você tem muitas ferramentas para facilitar esse trabalho, né? Então, o corte de grama nos Estados Unidos, por exemplo, você corta a grama de uma casa grande em 20 minutos, entende? Então você tem um equipamento para fazer a produção de uma maneira rápida, né? Porque como eu falei anteriormente, a questão de horário e time é muito valorizada nos Estados Unidos, né? Então, isso que foi uma das coisas assim, que eu gostei muito de estar aqui, que você tem ferramenta para tudo. Se você vai na Lowe's ou vai na Home Depot, você tem das mais diversas ferramentas que você jamais imaginaria que, poxa, como que isso não foi feito antes, de tão importante que é, né? Eu não vejo esse tipo de empresa no Brasil, a não ser a Leroy Merlin, né? E talvez agora aquela Sam's Club, talvez tenha alguma... Mas assim, a Home Depot é um paraíso. Tu consegue fazer uma casa do alicerce até o telhado e mobiliar toda ela e fazer tudo num único lugar, num único espaço, né? Mas, Márcio, eu queria pegar um ganchinho naquilo que tu dissesse agora há pouco, que começasse a trabalhar como landscape. E claro que havia naquele momento uma necessidade. Mas eu queria destacar uma coisa. Mesmo que eu tenha que fazer um trabalho por necessidade, tu dissesse assim, a gente faz com amor. Tu não tinha, assim, pretensões de ser eternamente um jardineiro, né? Mas na hora que tu estava naquela ocupação, naquela função, naquela atividade, tu não ficava reclamando da sorte, como tu também agora há pouco disseste que tu não costuma reclamar dos momentos
não tão bons que nos acontecem, né? Então, talvez seja ali, na minha especulação agora, filosófica, né? Naquela lida com uma atividade para ti nova, tu disseste que nunca tinha feito aquilo ali. Claro que com ferramentas que te encantou também, tu gosta da mecânica desde o jet ski, então não foi à toa que tu foi um bom vendedor da Chevrolet, porque tu também gostava de mecânica, né? Então, mas ali quando tu viu as ferramentas assim, que tu já viu ela por dentro e por fora, só de olhar e de utilizá-las, facilitando em muito a tua mão de obra e te dando mais tempo para fazer 2, 3, 4 jardins no mesmo dia, né? Ali, se tu tivesse fazendo aquele trabalho com aquela mentalidade, puxa, quando é que eu ia imaginar que eu ia vir para essa distância aqui para fazer restauro que eu nunca fiz na minha cidade natal, na minha casa, não cortava. Quer dizer, se tu lida com essa parte da vida como não apenas como um desafio, mas como aquilo que tem que ser feito, que é um pragmatismo americano, talvez esteja no teu DNA esse pragmatismo aí que tu te referiu, né? Não é que ele seja frio, ele é pragmático, ele vai, bom, tem que ser feito, é nesse horário, e aqui tu tem as ferramentas, tá bom? Quer mais alguma coisa, eu providencio. Então, tu lidando com essa alegria naquela atividade ali, que tu sabia que não ia ser eterna, mas sim temporária, tu conseguiu tirar daquela atividade ensinamentos. Mas, eu diria até, eu arriscaria dizer que tu tirou inspirações para, na mesma área, fazer coisas que eram inéditas. Estou certo ou estou errado? Isso de fato aconteceu, você está certíssimo. Esses primeiros 2 anos que a gente passou nos Estados Unidos, Dalton, foi os 2 primeiros anos de adaptação e conhecimento, né? Não foi diferente quando a gente estava em Florianópolis, para mim, os primeiros 2 anos, né? Eu tive essa base familiar da minha família lá, que me deu esse suporte de mover adiante e ter esses desafios dos trabalhos que eu tive, e um trabalho não dando certo, eu fui para outro. E foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esses primeiros 2 anos de adaptação foi difícil, não vou falar para você que não. Como você bem comentou, são trabalhos que eu nunca imaginei que eu teria que fazer isso, não que isso seja um problema, né? Mas eu nunca tive que me preocupar com cortar grama ou fazer alguma coisa assim, e isso de fato aconteceu. Então eu fui trabalhar numa companhia, a minha jornada de trabalho era 8 horas por dia, né? A gente começava às 7 da manhã, tinha um intervalo ali de lanche e ia até às 4 horas da tarde trabalhando, né? Então eu usei isso como um aprendizado. Eu tinha o propósito de vencer na vida, eu tinha o propósito de chegar onde eu queria, né? Eu sabia que eu tinha uma responsabilidade a mais comigo, que era minha esposa comigo, entende, Dalton? E eu disse, eu vou sair daqui como um vencedor. E volto a falar, várias vezes a gente pensou, vamos desistir, vamos voltar, as coisas estão difíceis, e aí que está aquela questão de a gente tentar perceber os sinais da vida, né, Dalton? E perseverar, né? Exato, e perseverar. O que acontece? Daí eu estava trabalhando nessa companhia das 7 da manhã até as 4 da tarde. E aí, no primeiro ano foi trabalho duro, pesado, mas foi onde eu aprendi quais são os equipamentos que eram os melhores, como fazer o corte de grama, quanto cobrar do cliente, né? E aí, nesse meio tempo, eu comecei a também observar o que aquela companhia que já estava há anos fazendo aquele tipo de serviço estava deixando de fazer bem, né? E foi muito engraçado que eu tive uma conversa com o Don e eu tentei expor para ele a minha percepção daquilo, e ele não levou muito em consideração. Ele disse, olha, você não sabe o que está falando, você é o ajudante. E eu não levei aquilo como algo negativo, né? Eu entendo que ele tem a visão dele e as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, mas no segundo ano eu lembro que eu já tinha comprado uma caminhonete, já tinha comprado um cortador de grama, e eu estava começando a querer fazer meus próprios clientes, né? E aí foi que eu trabalhava nessa companhia das 7 até as 4 da tarde, porque eu precisava do dinheiro, a gente tinha compromissos, a gente tinha aluguel para ser pago, tinha alimentação. E então das 7 até as 4 eu trabalhava nessa companhia,
e das 4 até as 7, 7h30 da tarde para a noite, eu ia atender meus clientes, porque o bacana aqui nos Estados Unidos, quando você pega a época de verão, o sol fica até as 8h30 da noite, né? Então, ele começa a se pôr bem tarde, né? Claro que é um pouco diferente no inverno. Então, eu tinha essa janela aí de 4 horas para atender alguns clientes, né? E aí foi que eu comecei a minha própria companhia de jardinaria, né? E aí que começa a nossa história, Dalton. Então, chegou um momento que eu já tinha um número de clientes necessário para ter o respaldo financeiro que eu precisava, né? E isso aconteceu porque você sabe que o corte de grama normalmente é semanal, alguns clientes pedem quinzenal, né? Então você sabe que você tendo o número X de cliente cobrando o número X, você vai ter uma receita mensal. Então eu me agarrava muito nisso, né? O único problema que eu não tinha previsto, e morando em Washington DC, era a questão do inverno, né? Então você sabe que chega inverno, a neve cobre a grama e não tem como cortar a grama. Mas aí a gente oferecia trabalho de remoção de neve, alguma coisa. A gente sempre tentava dar esse respaldo para os clientes que adoravam, né? Uma das questões que eu identifiquei que a gente teve sucesso aqui nos Estados Unidos foi do fato dos americanos gostarem dos brasileiros. O americano tem uma admiração muito grande do brasileiro, né? Apesar da gente ter a informação errada que, quando fala do Brasil, ou é tráfico de droga, ou é carnaval, ou é corrupção. Não, o americano vê o Brasil como um país super potencial e um povo feliz, né? E aí a gente sempre chegava, eu falava com os clientes no meu inglês meio quebrado e dizia que era para o Brasil, eles já abriam um sorriso, uau, que legal, né? Falava do Rio de Janeiro, essas coisas, né? E aí, por consequência, Daltro, a gente acabou consolidando um negócio e eu tinha essa companhia de jardinagem e a Jaque, por consequência, tornou o negócio dela uma profissão também. A gente acabou oferecendo para esses clientes que a gente atendia também o serviço de limpezas de casa, né? E a Jaque, por consequência, também estava tirando uma receita desses clientes, né? Então, a gente fazia parte de grama, remoção de neve, toda a parte relacionada a jardim que tem, na primavera tem que plantar as flores, botar o mulch que eles usam, né? Que é uma parte de topsoil, né? E a Jaque fazia parte de limpeza. E assim a gente ficou por uns 2, 3 anos depois da nossa chegada, trabalhando duro e trabalhando já direto com nossos clientes, né? Acho que uma das admirações que o americano tem pelo brasileiro, uma delas, eu acho, é a criatividade. E aí, nesse caso, que tu ficasse 2, 3 anos nessa atividade, assim, gostando do que fazia, por necessidade também, mas com a parceria, com o companheirismo da Jaque, que não foi por acaso, que ela já começou lá de babysitter para fazer algumas limpezas domésticas, e no inverno a tua jardinagem dava esse outro espaço, ou seja, tudo foi convergindo, porque as estrelas conspiram quando a gente fica de bem com a vida, né? Então, quando o americano abriu as portas para ti, eu acho bom bem de grifar isso aqui, porque a gente vive de uns tempos para cá aqui no Brasil, querendo fazer quase que uma evasão para morar fora do Brasil, com qualquer que seja o pretexto. Porque esse governo é uma porcaria, porque não sei o que e tal. Mas isso não é bem assim, porque a gente vai para um outro lugar com toda a nossa história de vida. Então, mesmo que eu saia daqui procurando um estilo de vida melhor, eu não sou diferente de mim mesmo. Eu vou levar para esse lugar a minha personalidade, o meu modo de vida, a minha história de vida. Então não vai mudar é como se eu saísse da sala para ir para a cozinha para acabar com a dor de cabeça. Não, a dor de cabeça vai te acompanhar também. Né? E é super bem colocado, porque nesse período que a gente está aqui agora, fazendo 12 anos, a gente viu muitos brasileiros que vieram justamente com essa intenção, entende, Daltro? Se você não tem um plano, se você não tem algo idealizado, realmente as coisas não vão acontecer, né? É muito comum do ser humano a gente estar reclamando das coisas ou achando alguém para botar a culpa, né? Enquanto na verdade a gente tem que realmente conhecer a pessoa interior e lidar com esses traumas, esses dramas, não é dramas, esses mistérios que a gente tem para ser revelados, entende, Dalton? E isso foi o que aconteceu com a gente. A gente
veio para cá com o propósito de morar num país que a gente realmente compartilha dos mesmos valores, né? Eu havia dito para você, aqui você não vai ver um americano jogar lixo na rua, apesar de você num show, num evento, você vai olhar as lixeiras lotadas de lixo, mas tudo dentro do lixo, entende? Então, o americano, ele respeita muito as pessoas, né? Tanto que a minha filha incrível que pareça ou não, mas de 18 meses, as primeiras palavras que ela já aprendeu thank you and sorry, excuse me, né? Então, o americano, se você vai no mercado e cruza a frente de uma pessoa, diz, desculpa, não foi minha intenção, né? Então, eu acho que é super válido isso, né? É coisa que a gente tem que aprimorar um pouco no Brasil. Eu, apesar de morar aqui, eu gosto muito do nosso Brasil. Eu tenho o Brasil no meu coração, eu quero que as coisas mudem, eu quero que o governo trabalhe para fazer as coisas melhores, mas que a população entenda que a partir delas que as coisas têm que ser feitas, né, Dalton? Porque a questão das mais variadas, né? Se você procura fazer uma coisinha errada, você não vai estar fazendo a mudança, né? Você tem que se preocupar em fazer você o certo, para o teu vizinho fazer o certo, para um parente fazer o certo, e assim como uma nação, a gente mudar as coisas, né? É um desafio, mas não é impossível, não é impossível. Vou fazer um segundo break de comercial aqui, Márcio, e já voltamos para o nosso bloco final. Rádio Ilha Capital. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Voltando aqui, Márcio, eu queria te contar uma coisa interessante que eu percebi naquela passada rápida por aí nos Estados Unidos. Depois que eu fiquei contigo aí um tempinho, eu fui visitar um outro amigo, sim, mas casado com uma amiga minha, lá em Palm Springs. O meu amigo Joseph. Aliás, o sobrenome dele é Friend. Aí eu saí dali de Washington e fui até Palm Springs para visitar o Joseph antes que ele concretizasse um sonho dele. Adivinha qual era o sonho do Joseph? Americano, da nata, Califórnia, morar no Brasil. Eu disse, mas se ele se muda para o Brasil, eu não vou ter chance de conhecer uma parte da Califórnia, né? E aí aproveitei que eu já estava ali, né, na tua casa ali, e fui até Los Angeles, de lá fui até a casa do Joseph e convivi com eles lá. Então, tive mais uma sensação de vida social. Percebi coisas bem interessantes lá na cidade dele, que é muito quente, muito quente mesmo, é um deserto lá, né? Poucas pessoas andam a pé pelas ruas. Todo mundo de carro, com os vidros fechados, com ar-condicionado. Então eu me vi meio estranho no ninho quando eu comecei a caminhar, assim, porque eu adoro conhecer lugares caminhando. É muito melhor, tu escuta os ruídos do idioma, das pessoas conversando, tu compensa minimamente a tua falta de fluência na língua, quando tu escuta as expressões idiomáticas, o jeito de pedir coisas, ou até de dizer excuse me por qualquer motivo, né? E eu notei isso, que eles não são um povo não afetuoso. Ao contrário, eu vejo esse meu amigo super afetuoso. Mas ele adorou o Brasil. Que casado com essa minha amiga, ele veio várias vezes ao Brasil enquanto ele trabalhava. No que ele se aposentou, ele picou a mula e mora lá em Ipanema, hoje, né? Olha que legal. Então, aí tu morando aí primeiro em Washington, depois dali, eu tive a oportunidade, saindo contigo um dia à noite, de ver um pouquinho da vida de relação, a vida social das pessoas, né? E eu acho que eu me senti ali, Márcio, para te dizer assim, eu não me senti fora do meu país. Eu não percebi fronteiras, a não ser pela língua, é claro, mas eu comecei a agir aí naquele momento como eu agiria
aqui em Porto Alegre, comecei a já ver, mas quem é que toca aqui alguma guitarra, algum som? Onde é que eu posso fazer um happy hour para tocar um violãozinho? Quer dizer, eu queria, mas não, aqui não tem isso, aqui cada um fica na sua casa, é difícil. Não, mas vamos arranjar alguém que tem um mini estúdio em casa. E comecei a cutucar, encontrei, rapaz. Só que eles se convencem de que isso é uma característica e não procuram. Encontrei, fiz amizades no ônibus. O maior baterista dos Estados Unidos eu conheci no ônibus. Olha só, impressionante isso, tia. Então, as fronteiras são geográficas, são políticas, mas não são humanas. Para qualquer lugar que tu vá e leve o teu modo de ser, de vida, né? Tu não vai perceber fronteiras. Tu vai encontrar nesse lugar, em algum momento ou em várias situações, pessoas como tu, que também pensam de coração aberto, de coração afetuoso, de solidariedade, né, de valorização do outro. Tu me disseste uma vez, que eu achei bem legal isso, que tu é amigo para as horas boas e as horas ruins. Tu não é amigo assim por conveniência ou por algum tipo de interesse. Quando tu é amigo de alguém, e talvez por isso tu tenha nas mãos o número de amigos, né? Não são muitos que a gente pode chamar de amigos, né? Tu é amigo para todas as horas, né? Talvez uma característica que eu tenha percebido na minha família, no Dante em especial, que o Dante é amigaço para todas as horas, né? O João Roni também, o Zeco também. E eu creio que também levo essa característica de ser amigo para além do sobrenome, para além da profissão, para além da aparência e para além da condição financeira, né? Com certeza, Daltro. E eu acho o quão é legal a gente ter amigos por um momento de fraqueza. Apenas confirmando o que você acabou de falar, você ter uma pessoa para compartilhar, porque às vezes as pessoas que mais estão próximas de vocês talvez não estejam na posição de dar os melhores conselhos, né? E isso acontece muito com esse meu amigo na Austrália. Ele está também tentando iniciar algum negócio, a gente tem muitas conversas, eu tentando ajudar ele me dá bastante dicas também. E são essas coisas que eu acho que a gente leva da vida, são as amizades, né? Mas é engraçado você comentar sobre essa questão da Califórnia, porque antes de nós mudarmos aqui para Orlando, e isso remete a algo muito engraçado na minha vida, que eu vou te contar em um minuto, mas a gente tinha também pesquisado para morar na Califórnia, né, Daltro? Essa era uma das vontades que a gente tinha, porque Washington DC até então para nós estava sendo ótimo. A gente, depois desse período aí que eu iniciei minha companhia de jardim, a Jaque começou a companhia dela de limpeza de casa, né? E aí a gente acabou trabalhando junto. Eu fui trabalhar junto com a Jaque, a gente viu que a limpeza de casa era algo que ia nos dar uma boa posição financeira, porque era o ano todo, a gente não tinha que parar no inverno, como eu parava no jardim, né? Também tinha a questão de equipamento, a limpeza de casa é um trabalho mais simples de ser feito, né? Você não precisa muito equipamento pesado, caminhão, trailer para botar os equipamentos dentro, storage que é para guardar, né? E aí a gente acabou optando em trabalhar juntos. Eu fui ajudar a Jaque a gerenciar o negócio dela e tentar crescer, né? E a gente acabou chegando numa posição que a gente ficou muito feliz, né? A gente tem hoje a companhia já em diversos estados, né? A gente atende aí o estado de Washington DC, Virginia e Maryland. Agora a gente começou o negócio dela também na Flórida, né? Mas a questão principal da relação da mudança, assim que veio a nossa primeira filha em 2017, né? A Adley, a gente começou a se dar conta de como faz falta aquela questão do Brasil de você ir no vizinho, bater um papo, tomar um chimarrão na varanda, ou como faz falta um churrasco entre amigos no final de semana, né? E por fato de DC ser um lugar muito frio, foi daí que a gente começou em pensar em se mudar, né? E isso se concretizou logo. É muito engraçado, porque quando a gente começou a ver casa, a gente tinha essa ideia de ir para a Califórnia. A gente foi algumas vezes para a Califórnia para olhar, fazer aquele estudo que é importante, que eu havia comentado anteriormente, né, Dalton? E aí a gente viu algumas comunidades que a gente achou que ia gostar, viu alguns locais que a gente se identificaria mais.
E foi nesse mesmo período que a gente descobriu que a Jaque já estava esperando a Mia, que ela estava grávida do nosso outro bebê, né? E aí foi que a gente passou por essa pandemia. O nosso negócio ele acabou sofrendo como qualquer outro negócio sofreu, né? As pessoas principalmente estavam trabalhando de casa, as crianças não estavam indo mais para a escola, então estavam estudando de casa e as pessoas não queriam contato. Então essa questão de limpeza de casa já não estava da maneira que deveria, né? Então foi esse tempo que a gente conseguiu dar uma acalmada. E aí a gente resolveu que a gente ia para o plano B, que o plano B era morar na Flórida, né? O principal requisito para nós era ir para um local que tivesse um clima um pouco melhor, né? E a gente tivesse um pouco mais de acesso para estar próximo das praias, né? Queira ou não, a questão do jet ski sempre estava presente na minha vida. Em Washington, a gente tinha que viajar acho que 1h30 para estar próximo de algum lago, alguma coisa, né? E a questão do clima, principalmente, né? Então a gente começou a olhar a questão da Flórida. E aí a gente foi para Miami, ficou 2 semanas lá para fazer um test drive, como eu costumo dizer, né? E aí a gente se identificou que realmente não era o local que a gente queria morar, não era o local que a gente queria crescer as nossas filhas, né? Miami, você sabe, é uma cidade de badalação, é uma cidade turística, então, queira ou não convinha com aqueles valores que a gente estava procurando no primeiro lugar, né? E aí a segunda opção acabou sendo Orlando, né? E aí voltou para a minha época, com 14, 15 anos, quando eu fiz a primeira viagem, que eu tinha ido para Disney, que eu estava deslumbrado com todos aqueles parques bonitos, com as estradas, que sempre é algo que me admira nos Estados Unidos, é o sistema rodoviário deles. Então, Orlando foi a segunda opção. E a gente acabou tendo muita sorte, Dalton, porque com essa questão do Covid, eu sempre tento dizer assim, a gente sempre tem que tentar olhar o lado positivo das coisas, mesmo que elas sejam muito ruins, né? Tudo tem um porquê nessa vida, né? E essa questão do Covid, apesar de ter nos atingido financeiramente, mas a gente sempre tenta ver o lado positivo da coisa. O que a gente aprendeu com o Covid, né? E os Estados Unidos fez isso muito bem. Eles demoraram muito para ver que o Covid era algo real, que ia atingir todo mundo. A gente teve essa questão política, que queira ou não, sempre tem em qualquer lado, né? E quando a gente identificou que realmente ia ser um problema, já era muito tarde. Muitas pessoas já estavam no hospital, e aí veio as intervenções do governo americano de todo mundo fica em casa, ninguém pode sair, os comércios que não são essenciais têm que fechar, né? E aí os Estados Unidos meio que se readaptou em função disso. Então, incrível que pareça, todas as pessoas que moravam em grandes centros como Washington DC, Nova York, inclusive a Califórnia, acabaram migrando para a Flórida. Então, a gente acabou escolhendo vir para a Flórida para estar perto dos parques, para estar perto da comunidade aqui, porque Orlando tem uma comunidade brasileira muito grande, né? E a gente se deu conta que todos os Estados Unidos estavam mudando para o mesmo local, por coincidência do destino. Então, as pessoas que moravam em apartamentos acabaram comprando casas grandes, porque a partir daquele momento elas estavam trabalhando de casa, elas queriam estar mais tempo em família. Eu acho que isso foi a melhor coisa que a gente pode levar do Covid, a relação do ser humano, para a gente realmente dar valor o que é importante, né, Dalton? Então, volta muito naquela base da família, dos amigos. A gente continuou administrando o nosso negócio à distância e a gente acabou abrindo a companhia aqui na Flórida também, né? Ô, Márcio, eu não poderia encerrar a nossa conversa de hoje sem comentar contigo uma característica muito interessante do teu negócio. As empresas tradicionais, a gente precisava ter um prédio, um espaço físico, mesa, burocracia, serviço de suporte de cafezinho e tal, diretoria, gabinete de um e do outro. Isso é a empresa de há um tempo atrás. E esse formato, esse modelo, esse shape, permaneceu durante muito tempo, principalmente no poder público, né? Na área governamental, que tem essa estrutura. A pandemia mostrou que tu poderia fazer as mesmas coisas remotamente. Mas antes da pandemia, tu já tinha inovado nisso aí. Eu queria destacar agora nessa nossa parte da conversa, porque tu tem uma empresa que tem uma equipe que mora em países diferentes.
Tu tem uma pessoa que desenvolve o teu website que não mora perto de ti, não está no mesmo prédio. Tem uma outra que faz o teu marketing. Fala para nós a estrutura, essa estrutura que eu me refiro, ampliada, que hoje tu consegue fazer pela internet, e que é uma característica do teu negócio. É bem interessante, Dalton, porque isso foi uma das coisas que a gente aprendeu morando aqui nos Estados Unidos nos primeiros anos, que os Estados Unidos sempre tenta fazer a maneira para simplificar, facilitar, né? Já era muito comum o home office desde antes da pandemia, né? Então, por exemplo, se você é um profissional super capacitado, mas você está sendo mãe e você precisa estar em casa com teu filho, a companhia abre a oportunidade para você trabalhar remotamente. Então a gente aprendeu isso muito desde cedo. Como você bem falou, a gente tem pessoas do mundo todo hoje que trabalham para nós. Você tem uma pessoa que faz website que está na Espanha, você tem alguém de customer service que está na Filipinas, ou você tem alguém que vai dar algum suporte para você na Índia. Então isso é muito comum já nos Estados Unidos, né? E você tem várias ferramentas que facilitam todo esse processo, né? Uma das questões que a gente acaba botando muita atenção é como entregar algo para as pessoas que a gente atende, ou seja, o nosso cliente, que vai deixar ela feliz, né? Então a gente sempre teve essa preocupação assim de fazer um pouco a mais do que está sendo feito, né? E a gente acabou adquirindo bastante o carinho, eu diria assim, das pessoas que nos suportam até hoje, que suportam no sentido de nos apoiam, né? Support in English. Mas a questão, como a gente falou inicialmente, que eu comecei a trabalhar desde cedo, ela já é muito evidente nos americanos, entende, Dalton? Então, por exemplo, as crianças com 15, 16 anos, elas já têm informalmente um trabalho. Elas ou vão ser dog walker, que elas vão estar caminhando com cachorro, ou elas vão ser nanny ou babysitter, que vão estar ajudando a cuidar de um bebê por 1 hora, 2, enquanto a mãe precisa fazer compras. A força de trabalho americana começa desde cedo também, mesmo que informalmente, mas eles já têm essa cultura direcionada do que eles vão fazer, né? Em todos os estados? Em todos os estados, é muito interessante. A gente está morando aqui agora, e o fato da Jaque estar grávida da Sofia, do nosso terceiro bebê, a gente tem a Reagan, que é a nossa vizinha aqui, ela tem 13 anos de idade e ela já tem os 5, 6 clientes dela que ela faz dog walk e cobra por esse serviço, e as pessoas realmente pagam para incentivar esse crescimento dela, né? Inclusive a Adley, que é a minha filha mais velha com 4 anos, ela está fazendo parte dessa operação aí de já mirim, vamos chamar assim. Então a Reagan já combinou ela para caminhar junto, para ajudar, porque são vários cachorros que ela tem que levar, né? E ela vai lá e paga $2 ou $3 por caminhada para a Adley. Então já é algo assim que está no sangue do americano mesmo, essa questão de trabalho, né? É claro que eles tentam trabalhar de uma maneira mais inteligente, não tanto pesada, por isso dos equipamentos, né? E foi isso que a gente tentou identificar. Então, como fazer o sistema de limpeza de casa, que é um trabalho laboral, de uma maneira um pouco mais profissional e mais inteligente, vamos chamar assim, né? A gente já recebeu, inclusive, convites para fazer franquias da marca, entende? Da algo que a gente está trabalhando agora dentro de um plano de expansão. O grande intuito em volta disso é acreditar no sonho, é realmente saber onde você quer estar e onde você quer chegar e trabalhar da maneira correta dentro dessas 2 etapas da vida, né? Nós falamos agora há pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre começar a trabalhar cedo, com 12 anos, no teu caso, mas eu queria aproveitar esse gancho e falar sobre o tratamento burocrático que existe no Brasil e também nos Estados Unidos em relação, por exemplo, a tu abrir um negócio, uma empresa, uma conta bancária. Mesmo sendo uma pessoa que estava deslocada do teu país, tivesse alguma dificuldade para ter uma conta bancária ou para ter uma empresa registrada ou para contratar funcionários? Isso foi um dos pontos que me proporcionou a ser um empreendedor nos Estados Unidos, entende, Dalton? Os Estados Unidos, ele vê o empreendedorismo como algo necessário, então eles fazem de tudo para facilitar esse processo. Por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, você paga uma taxa de $100,
talvez sejam uns quebradinhos a mais ou menos, mas é uma taxa de $100, você já tem a tua empresa constituída, né? No momento que você já tem a empresa constituída, você já pode abrir uma conta no banco, na internet, você não precisa ir no banco, e você já pode fazer a tua primeira contratação. O que acontece? Os Estados Unidos ele tem essa parte burocrática e de taxas muito bem resolvida. Então, os Estados Unidos ele vai ganhar as taxas se você está ganhando dinheiro, ele vai ganhar o percentual dele do imposto de renda, mas ele não vai criar limites para deixar você não chegar lá, né? Então, por exemplo, a questão de funcionários aqui, é claro, para você ter um emprego que você pode, vamos chamar um emprego de carteira no Brasil, porque aqui não existe nem a carteira de trabalho, né? Você tem que ter a idade mínima de 18 anos, né? Mas quando você entra no mercado de trabalho com 18 anos, por exemplo, você não existe uma questão de leis trabalhistas, né? Quais são essas leis? Que não existe essa coisa de 13º salário, não existe essa questão de férias remunerada. Então você ganha pela tua produtividade. Se você está disponível, você vai estar trabalhando e você vai ganhar bem por isso. E aí que vem o fato da meritocracia, que você vai ganhar pelos teus méritos, né? Então, existe muita competição entre empresas, né? Se você tem um empregado que ganha, um exemplo bobo, $10 mil por ano, vai vir uma outra companhia e tentar oferecer $15 mil por ano e dar alguns benefícios a mais. Então, essa é a competição sadia entre as empresas por pessoas que têm talento, né? Então, é claro, existe um déficit de mão de obra nos Estados Unidos muito grande hoje, que é desse trabalho laboral. A questão da imigração não é uma questão muito bem resolvida, porque os Estados Unidos ele precisa da mão de obra estrangeira, mas eles não facilitam essa vinda, né? Mas é algo que está mudando. Eu fico às vezes pensando, hoje uma das principais potências é a China, que tem a mão de obra barata, né? E os Estados Unidos compram muito da China, enquanto a gente poderia unir forças com todos os países da América Latina e ter essas fábricas fabricando no Brasil, na Guatemala, assim como eles têm no México, né? Então eu acho que teria que ter uma grande força entre os governos para fazer isso acontecer e realmente seria muito viável de fazer, porque a questão logística é muito mais fácil importar do Brasil do que da China, essa questão toda, né? Mas voltando ao foco principal, os Estados Unidos, quando você é um empreendedor, quando você é um empresário, ele facilita você crescer o teu negócio, entende? Então, linhas de crédito você tem acesso com juros de financiamento muito baixo, o que é algo muito importante. Por exemplo, agora na época do Covid, os Estados Unidos deu muito dinheiro para manter as companhias abertas e pagar os funcionários para evitar uma crise generalizada, né? Então tem essa questão aí de realmente se preocupar com o progresso e o crescimento do país, né? Tu tem planos de voltar para o Brasil? Agora com 3 filhas pequenas, não. Porque a gente quer proporcionar para elas que elas vão para um colégio, que elas vão ter uma base escolar bacana, que são professores motivados. A gente quer que elas tenham oportunidade para uma faculdade e a partir daí ter a profissão delas. É claro, eu não tenho a pretensão que elas sejam o que eu quero, o que eu espero para elas, né? Mas a gente vai tentar proporcionar isso para elas, né? Eu não vejo uma mudança desde a minha época de quando eu estava na escola, por exemplo, né, Dalton? Na verdade, as coisas foram para um lado que pior, não queriam, na verdade, exato. Hoje os alunos não respeitam mais os professores, já têm autonomia de falar palavrão e desrespeitar na frente de todo mundo, e são coisas assim que a gente realmente vê como um lado negativo. É claro, o Brasil tem muito mais lado positivo do que negativo, né? Mas principalmente nessa questão de educação agora, a gente vai esperar pelo menos até que elas tenham a maioridade delas para poder escolher o que realmente elas querem, né? É claro que o meu projeto de aposentadoria
é morar no Brasil, especialmente em Florianópolis. Tenho um amor muito especial por Floripa, eu gosto muito de Floripa, e o nosso plano, meu e da Jaque, na nossa velhice, a gente já conversou bastante sobre isso, tá lá, né? Então, a gente sempre faz esses projetos, sempre mudam as coisas, né, Dalton? Mas a gente tem esse carinho, esse respeito especial para o Brasil, para a nossa comunidade brasileira. A gente quer sempre estar em contato com as pessoas que a gente gosta, por isso que a gente está tendo esse bate-papo, né? E a gente sempre tenta passar isso para nossas filhas também, né? Então, é sempre bacana e é muito engraçado. A gente está tentando já alfabetizar a Ada, que está sendo alfabetizada agora. Ela também já fala fluentemente o português, mas a gente está tentando fazer ela a começar a leitura dentro do possível, dentro das idades, né? Mas a gente quer que ela mantenha essa essência, exato, essa essência brasileira nossa. E você pode falar em espanhol, português e inglês, né? Porque há muitas pessoas que lidam com vocês no dia a dia falam espanhol fluentemente. Exato, esse na verdade o espanhol é o segundo idioma nos Estados Unidos, né? A comunidade hispana é muito forte, a força laboral é absurda, né? É absurda e é feita por hispanos, né? E isso foi algo que nos facilitou bastante. A similaridade entre o idioma português e o espanhol, né? É o famoso portunhol. Então, a gente acabou podendo se sobressair mais em relação a empresas americanas por causa desse contato que a gente tem com os empregados, né? Olha, nós estamos já com o nosso tempo normal, né, estourado, mas eu não poderia encerrar a nossa conversa tão gostosa sem falar mais um pouquinho sobre esse ponto que tu lidaste sobre educação, né? A gente também tem uma história que viveu lá, na devida época, na escola pública, no meu caso, também, né, na escola particular e pública também, e a gente faz uma comparação baseada naquela vivência lá e vê que a qualidade meio que caiu. Não vou nem entrar no mérito de que isso foi uma intencionalidade de governos, né, ou ideologias, mas infelizmente tu está sendo obrigado, quase que por essa razão, de criar tuas filhas num outro país, que não é problema também ser num outro país, mas porque está faltando uma coisa básica, que é a educação, o acesso à educação e a qualidade do ensino. E eu te vejo um paizão assim que te assistindo mostrando para mim esses dias o quarto de brinquedos especiais, né, que tem as tuas filhas e a empolgação com que tu te refere, vocês dois cuidam de ambas, né? Esse currículo não existiu na minha vida e também não na tua. Ninguém aprende a ser pai ou mãe. Ninguém aprende nem a ser marido ou esposa, né? Exato. Mas e como é que tu está te vendo nessa função? Eu separo função de papel, sabe, Márcio? Papel de pai é uma coisa para a sociedade ver. E função de pai é botar a mão na massa mesmo, é trocar fralda, é cuidar, levar no médico, levar na escola, fazer coisas bem objetivas, né? Mas tu não teve currículo. Onde é que tu tirou essa qualidade de paizão aí? De um sonho. Eu sempre tive o sonho de ter uma família, na verdade, né? E para mim era um sonho poder ser pai, né? Eu fui abençoado com 3 meninas, por algum motivo, talvez, para ser ainda mais delicado ou feminino possível dentro do papel de um homem, né? Mas é algo que mudou as nossas vidas, né? É claro, a gente tem muito essa questão de schedule, né? Então a gente está mais ocupado, a gente está mais cansado, mas o sorriso, o carinho, o afeto que você, eu por ser pai agora muito recentemente, né? E eu decidi ter as 3 meninas juntas para elas crescerem juntos e terem uma formação de vivência próximo de cada idade que elas têm, mas a gente não tem coração que consegue ser duro, né? A Jaque tem sido muito importante na minha vida porque ela é a pessoa que é mais o braço forte, que ela é a mais a lutadora, a guerreira que vai atrás. Então, às vezes a gente tem alguns desafios, assim, de, uma tá chorando, tem que trocar a fralda da outra, e quando vier a terceira, ela que tá, não, calma aí, vamos lá, vamos fazer, né? E claro que leva muita conversa, muita dedicação, mas respondendo a tua questão, é o que eu realmente queria na minha vida, era ser pai. Eu quero deixar um legado para minhas filhas,
de que elas vão poder visualizar um dia que a gente abriu mão de estar com familiares, com amigos, distante da nossa terra que a gente ama, para tentar proporcionar algo para elas, que é como você bem pontuou, na questão de educação, na questão de segurança, e a nossa ideia é que elas realizem o sonho pessoal delas, independente do que elas queiram ser, da carreiras que elas queiram seguir, dos namorados que elas queiram ter, a gente vai estar sempre dando o apoio, né? Eu acho que esse é o papel do pai e da mãe, tentar sempre da maneira mais simples deixar o melhor para os filhos, né? Não na questão financeira ou na questão psicológica ou emocional, mas na questão de apenas dizer, olha, filho, eu espero o melhor para você, o que você deveria estar fazendo é isso, você tem as outras oportunidades, né? É apenas ter essa comunicação, esse jogo aberto. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Vocês estão numa idade maravilhosa, especial, que bom que vocês conseguiram ter essas 3 filhas agora, não sei se vai ficar por aí, mas eu admiro muito vocês dois, dar um beijo para a Jaque aí, para a Adley, para a Mia também. Torço que daqui a 2 meses, quando a Sofia chegar, seja mais uma festa. Te agradeço demais, Márcio, por ter usado a tua schedule para a gente conversar esse período aqui. Espero que as pessoas que tenham nos escutado ou que nos escutarão aproveitem muitas coisas que eu estou aproveitando agora aqui na conversa contigo. Muito obrigado mesmo, grato de coração. Obrigado, Daltro. Eu fico muito lisonjeado e feliz de estar compartilhando desse grande momento com você. Eu quero que os ouvintes tenham a certeza que tudo é possível, a gente basta acreditar e nunca deixe de sonhar, né? São coisas assim que eu tenho na minha vida e agora com as crianças eu tenho cada vez alimentado mais isso, né? Mas obrigado pela oportunidade e logo a gente vai estar mandando notícias aí sobre a Sofia. Que legal, Marcos. Tá bom, até breve. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883.